1984. Trípoli está em silêncio forçado. Toque de recolher, avenidas vazias, janelas apagadas à força. No alto de um prédio, um homem deita o fuzil sobre o parapeito e prende a respiração. Na mira telescópica, um comboio de limusines pretas se aproxima em velocidade constante. Ele move a cruz da mira até o vidro lateral do carro do meio. Nada. Nem silhueta, nem contorno, nem o brilho rápido de um rosto passando. Só um retângulo negro perfeito, tão escuro que nem o reflexo da própria mira volta. De fora parece só mais uma limusine de ditador. Por dentro, é como andar num submarino sem janelas. Para entender por que Gaddafi escolheu andar às cegas, você precisa entender o que acontece quando metade do planeta quer ver você morto pela janela. Muammar Gaddafi não era apenas um chefe de Estado. Era um alvo em movimento permanente. Golpes internos, atentados, operações secretas, bombardeios cirúrgicos. Durante décadas, a Líbia foi um tabuleiro onde outros países jogavam xadrez com a vida dele. Ataques aéreos atingiram bairros inteiros de Trípoli. Carros foram crivados de balas em emboscadas no deserto. Serviços secretos estrangeiros, grupos opositores, desertores armados. Todos tinham o mesmo objetivo: pegar o homem dentro daquele carro. Limusines blindadas já existiam. Vidros grossos, pneus run-flat, chapas de aço. Mas enquanto houver transparência, existe um ângulo, um reflexo, uma oportunidade. Um sniper não precisa enxergar o corpo inteiro, basta um perfil mal recortado, um pedaço de cabeça contra a luz, a curva do ombro atrás do vidro. O suficiente para alinhar mira, controlar a respiração e atirar. Os engenheiros encarregados de proteger Gaddafi foram chamados com um problema simples de formular e quase impossível de resolver. Como transportar um ditador que não confia em ninguém? Em um carro em que qualquer um consegue mirar na cabeça dele pela janela? Eles decidiram fazer o impensável. Se a janela é o ponto fraco, eles iriam matar a janela. Em qualquer veículo blindado, a equação é sempre a mesma. Onde você precisa enxergar, você está mais vulnerável. Vidros blindados suportam tiros, mas não podem ser maciços como uma parede. Precisam de transparência, precisam de camadas que ainda deixem a luz passar. Isso significa bordas, encaixes, áreas de selagem, pequenas imperfeições que balística nenhuma apaga completamente. Para um sniper, o vidro não é um obstáculo, é uma ferramenta. Ele usa reflexos para medir distância, usa o brilho de dentro da cabine para adivinhar posições, usa qualquer clarão para identificar se há alguém sentado ali. Agora imagine a conversa em uma sala fechada em Trípoli. Militares, engenheiros, consultores de segurança estrangeiros. Alguém arrisca uma frase que quebra o ar. E se o problema não for a espessura do vidro, mas o fato de ele ainda ser vidro? A solução proposta soa mais com delírio do que com engenharia. Uma limusine em que as janelas, na prática, não existem. Por fora, elas parecem vidro fumê. Por dentro, são paredes sólidas. Para quem olha de fora, só mais um Mercedes longo, pintura impecável, vidros negros de arrogância. Para quem está dentro, nenhuma visão direta do mundo. Só monitores, periscópios, luzes verdes de tubos analógicos num interior permanentemente em penumbra. Eles não estavam construindo um carro. Estavam tentando construir um bunker com rodas. Para fazer essa limusine cega sair do papel, os engenheiros precisaram redesenhar a porta do zero. Onde normalmente haveria vidro, veio um sanduíche de camadas. Primeiro, uma lâmina de vidro externo, puramente estética, colada e selada para imitar uma janela comum. Atrás dela, em vez de espaço para baixar o vidro, uma placa sólida de aço ou cerâmica balística, ocupando quase todo o vão. Entre essas camadas, apenas corredores estreitos de ar, cabos e um truque de guerra fria. Fendas milimétricas em pontos escolhidos, alinhadas com periscópios e microcâmeras. Do lado de fora, ninguém vê nada. Do lado de dentro, a única ligação com o mundo passa por tubos e lentes. O teto do carro ganhava pequenas torres, quase invisíveis, escondidas em linhas de design e detalhes cromados. Dentro dessas torres, espelhos em ângulo captavam a imagem da rua, jogavam para baixo por um sistema simples de periscópio e entregavam ao interior
Um campo de visão estreito, quase claustrofóbico. Para onde o olhar não alcançava com vidro, câmeras analógicas assumiam. Equipamentos de baixa luminosidade com lentes protegidas atrás de fendas tão finas que pareciam meros riscos na lataria. Cada uma ligada a pequenos monitores CRT embutidos no painel, derramando uma luz esverdeada e cansada pelo interior. Em teoria, era perfeito. Gaddafi desaparecia da mira. Nenhum rifle no terraço oposto conseguiria enxergar sequer o contorno do rosto dele. Na prática, uma pergunta começava a incomodar quem precisava dirigir essa ideia. Como você controla uma tonelada de metal às cegas, usando apenas telas pequenas e atrasadas? Dirigir qualquer carro pesado já é um exercício de antecipação. Dirigir um carro cego é quase um experimento de laboratório arriscado. Ao acrescentar placas sólidas por trás das janelas, o peso da limusine saltou. Mais massa lateral, mais inércia em curvas, mais esforço em frenagens de emergência. A suspensão teve que ser reforçada, freios recalibrados, distribuição de peso revista, só que tudo isso era o menor problema. O verdadeiro pesadelo estava no campo de visão. O motorista não tinha mais lateral. O que antes era uma rápida virada de cabeça para checar um cruzamento, virou uma consulta a um monitor pequeno, com a imagem de uma câmera presa na lateral da carroceria. Atraso mínimo, granulação, falhas. Toda vez que o comboio se aproximava de uma esquina mais crítica, guardas externos precisavam se tornar os olhos reais do motorista. Gritos pelo rádio, batidas na lataria indicando segue, para, direita. Dentro da cabine, o homem responsável por manter vivo o ditador guiava um cofre em alta velocidade, usando uma espécie de circuito fechado de TV de baixa qualidade. Na teoria, Gaddafi desaparecia das janelas. Na prática, cada curva virava um teste de laboratório às custas da própria vida. Relatos de época e testemunhos indiretos sugerem um cenário quase surreal. Comboios atravessando áreas de protesto, onde o ditador não via mais rostos, via ruído. Na tela, manchas em movimento. Pontos brancos de refletores. Sombra de cartazes. Se alguém levantava uma placa ou uma arma, quem percebia primeiro não era o homem dentro da limusine, era o anel de seguranças do lado de fora. Eles gritavam em rádios chiando, corriam para o carro, batiam no metal, indicavam com gestos frenéticos a direção. Dentro daquele casulo, Gaddafi via um filme editado. Um mundo filtrado por lentes, recortado por ângulos, atrasado em segundos preciosos. Quem controla o que a câmera mostra, controla o que ele sabe. Há histórias de manobras quase catastróficas em cruzamentos, em que a falta de visão lateral fez o motorista reagir tarde demais. Freadas violentas, escoltas batendo em carros civis, monotrilhos de pneus marcando o asfalto. Não porque o comboio foi atacado, mas porque ninguém dentro do carro realmente via a rua em tempo real. Era o preço da invisibilidade. Quanto mais blindado, mais cego. E essa gambiarra de luxo tinha um prazo de validade muito curto. Do ponto de vista da engenharia, a limusine cega é um estudo de caso perfeito de como uma solução pode ser brilhante e inútil ao mesmo tempo. Ela resolvia um problema específico com brutal eficiência: atiradores externos. Nenhum sniper, nenhum rifle de precisão, nenhum observador poderia mirar no ditador se não conseguisse sequer provar que ele estava sentado ali. Mas ela criava novos riscos em cadeia. Complexidade de manutenção. Custo altíssimo de adaptação. Dependência total de eletrônicos analógicos frágeis em um veículo que precisa suportar calor, vibração e longas jornadas. Enquanto essa limusine existia como conceito extremo, o resto do mundo caminhava na direção oposta. Em vez de reduzir a percepção, começou-se a aumentá-la. SUVs modernas e sedãs presidenciais vieram com sensores em 360 graus, câmeras de visão noturna, radares de aproximação, alertas de colisão. Vidros blindados ficaram mais sofisticados, permitindo maior transparência com mais proteção. A ideia não era transformar o veículo em um bunker cego, e sim em um organismo hiperconectado, vendo tudo, o tempo todo, com o máximo de dados possível. Coloque lado a lado, numa linha do tempo, 3 veículos.
uma limusine comum dos anos 70, a limusine cega de Gaddafi e um carro moderno de chefe de Estado com sensores em todos os lados. A limusine cega parece um desvio de rota, um experimento, uma reação emocional transformada em aço e vidro falso. Mas a pergunta final não é por que esse carro desapareceu. É o que ele revela sobre a mente de quem mandou construí-lo. Ditadores governam com medo, o próprio e o dos outros. A limusine cega é o produto direto desse estado mental. Ela parte de uma premissa simples: se eu não puder ser visto, eu não posso ser atingido. Só que a engenharia não trabalha bem com absolutos. Cada camada de proteção adicionada gera peso, atrito, pontos cegos, novos tipos de falha. Quando um líder escolhe uma solução que prioriza eliminar completamente um tipo de ameaça, ele inevitavelmente abre espaço para outra. Dentro daquele carro, a mensagem era clara: ninguém vê o ditador, nem o povo, nem os inimigos, nem mesmo os próprios aliados do lado de fora. No fim, não era só um carro, era uma tese sobre poder. A ideia de que é possível se isolar tanto do perigo que você acaba se isolando da realidade. A limusine cega de Gaddafi não virou padrão em lugar nenhum, não porque fosse tecnicamente impossível, mas porque o custo de dirigir um bunker às cegas superou o benefício psicológico de desaparecer da mira. Hoje, os veículos mais protegidos do mundo continuam sendo blindados, cercados por escoltas, cobertos por sensores. Mas nenhuma democracia moderna tenta apagar o rosto do líder atrás de uma parede preta perfeita. A história dessa limusine é um lembrete desconfortável. Quando a paranoia assume o volante, a engenharia deixa de ser ferramenta de proteção e passa a ser instrumento de isolamento. No fim das contas, a limusine cega não salvou um regime, não mudou o desfecho da história, mas deixou um registro silencioso de até onde um ditador está disposto a ir para não ser visto, nem por um sniper, nem pelo próprio povo.